Você já se perguntou por que será que nenhuma terapia ou medicamento para depressão parecem funcionar? A resposta é mais simples do que você imagina. A verdade é que nenhum deles foca na raiz do problema, mas apenas nos sintomas. E tudo por causa de uma indústria milionária que lucra todos os dias com o sofrimento das pessoas. Olá, meu nome é Rodrigo e nos próximos 2 minutos você vai descobrir o programa que a ciência desvendou após anos de pesquisas e estudos dos principais psicólogos da University of Manchester, no Reino Unido, e das universidades mais renomadas dos Estados Unidos, como Harvard e Stanford, sobre como eliminar a depressão de forma eficiente e permanente em apenas 30 dias. Além da depressão, essas universidades descobriram diversos benefícios, como controle da ansiedade, desenvolvimento intelectual, controle do peso, aumento da disposição, da energia e produtividade, sono mais regulado e controle de doenças cardiovasculares. E o mais interessante é que isso serve tanto para quem está em um estágio depressivo mais leve, quanto para quem já está muito mal, ao ponto de achar que nada vai resolver. A verdade é que grande parte das pessoas já sofreu ou ainda pode sofrer com uma terrível tristeza e imenso pesar, ou uma angústia incontrolável e inexplicável, que acabam se transformando em quadros graves de depressão. Existem muitos conceitos enganosos sobre a depressão, mas é importante ressaltar que a depressão é como um assassino silencioso, cujo único objetivo é dominar suas emoções e eliminar seu bem mais precioso, que é a vida. Porém, quando você tem as ferramentas certas para se defender, a cura para a depressão se torna possível. De acordo com um estudo realizado pela Universidade de São Paulo, a USP, o Brasil está em primeiro lugar em número de casos de depressão durante a pandemia do novo coronavírus. O estudo ainda apontou que 63% da população sofre com ansiedade e 59% com algum tipo de depressão, fazendo o Brasil o país com o maior índice de casos pelo mundo. Só para você entender melhor a gravidade da situação. Em uma roda de 10 amigos, pelo menos 6 pessoas sofrem com algum tipo de depressão, mas por conta do medo e do julgamento, acabam não expondo o que estão sentindo, e até mesmo evitando falar sobre o assunto. E o triste é que esse número tem se tornado cada vez maior por conta da desinformação e mentiras divulgadas pela indústria farmacêutica. O repórter investigativo do Fantástico fez uma pesquisa em 2020 e revelou que 3 em cada 4 médicos afirmaram anonimamente já terem recebido algum tipo de comissão para receitarem medicamentos e remédios para ansiedade e depressão de laboratórios farmacêuticos específicos. Você precisa entender que, infelizmente, certos medicamentos são receitados a você porque os profissionais de saúde são pagos pela indústria farmacêutica para te receitar esses remédios. E eu tenho certeza que se você já tentou algum desses medicamentos, além de não ter resolvido o seu problema, te fez consumir mais e mais medicações caríssimas. Sim, a verdade dói, mas eles brincam com a sua saúde para lucrar. Por isso eu quero te alertar para a realidade de que esse programa descoberto por esses psicólogos e que é escondido do público tem transformado a vida de milhares de pessoas nos últimos meses. E até mesmo irritado esses empresários e gigantes da indústria. Muitos deles, neste exato momento, estão entrando com ações judiciais para remover esse site do ar, porque não querem que ninguém fique sabendo. E o mais terrível é que eles querem de todo jeito esconder isso de você. Porque já na primeira semana, você consegue sentir os benefícios e combater a depressão de verdade. E isso acontece por conta da descoberta de um programa que, se aplicado diariamente, é capaz de produzir os neurotransmissores como serotonina e dopamina, que são responsáveis pela sensação de bem-estar e de prazer. Ou seja, isso faz com que o seu cérebro seja praticamente resetado, por você conseguir ativar esses neurotransmissores, te dando as ferramentas para combater esse que é o mal do século e sentir prazer em cada momento da sua vida. Inclusive, para você ter uma ideia, grandes empresas e produtoras renomadas utilizam esse programa em seus artistas para que eles consigam manter a saúde mental em dia. O interessante é que as pessoas que fizeram esse programa por pelo menos 30 dias chegaram a afirmar e reconhecer que a transformação que tiveram foi tão poderosa que quiseram continuar praticando pelo resto da vida, para nunca mais voltarem a sentir angústia, ansiedade ou tristeza. Por isso, eu peço que você preste bastante atenção nesta breve apresentação antes que ela saia do ar. Eu tenho certeza que você vai me agradecer muito depois. Como eu disse antes, me chamo Rodrigo Zimmermann. Sou psiquiatra há 19 anos, formado pela Unicamp, especializado em tratamentos de depressão e ansiedade, além de outras patologias relacionadas à saúde mental do ser humano. Depois de muitas pesquisas e estudos, eu descobri algo extremamente chocante, que me fez repensar tudo o que eu tinha aprendido na faculdade. Alguns anos atrás, eu tinha um número bastante alto de pacientes que chegavam no meu consultório desesperado para eliminar de qualquer jeito a depressão. Alguns me ofereciam até mesmo quantias enormes de dinheiro para que eu pudesse oferecer um tratamento eficaz e eliminar aquele vazio, aquela tristeza e ansiedade que eles sentiam.
Eles chegavam frustrados e desanimados dizendo que já tinham tentado de tudo, como antidepressivos, ansiolíticos, terapias, plantas medicinais, fórmulas homeopáticas, receitas milagrosas, até mesmo eletrochoques, e que mesmo assim nunca tinham tido um resultado permanente. Com o aumento do uso das redes sociais, esses casos só foram se agravando ainda mais, por conta da ansiedade gerada pelos aparelhos celulares e pela internet que bombardeia o mundo com tragédias constantemente. Depois de um certo tempo, prescrevendo praticamente todos os remédios inovadores dos principais laboratórios farmacêuticos do mercado, mas não conseguindo ver evolução nos meus pacientes, eu cheguei até mesmo a achar que eu não estava sendo um bom profissional. Foi então que em uma tarde de sexta-feira eu recebi a minha irmã, Letícia, que tinha 26 anos na época, em meu consultório. Ela chegou ofegante, sentou com muita dificuldade na cadeira de frente para mim e me disse: Rodrigo, eu preciso da sua ajuda. Olha como eu estou feia, acabada. Olha como estou gorda. Não consigo mais dormir. Eu como o tempo todo. Não consigo mais fazer as atividades que eu gostava. E o pior é que me sinto como uma inútil. Olha, fazia um tempo que minha irmã não aparecia no meu consultório. E a Letícia sempre teve uma vida boa, feliz. Mas só de olhar para ela eu pude perceber que tinha muita coisa errada ali. Ela continuou chorando e desabafando para mim. Me sinto como se nada fizesse sentido. É uma tristeza horrível, um sentimento de vazio. Você tem que me ajudar, eu não sei mais o que fazer. Eu estou pensando em me matar. Minha irmã ali, desesperada, falando até mesmo em se matar. E tudo por não conseguir superar a depressão. Uma das pessoas que eu mais amava na vida estava passando pelo problema que era minha especialidade resolver e que eu tanto tinha estudado na faculdade. A verdade é que há 2 anos atrás, o nosso pai havia falecido por conta de um acidente de carro. Eles eram muito ligados e ela sempre foi a garotinha do papai. Como ela e o meu pai sempre foram muito próximos, era normal que ela sentisse a perda de uma maneira muito mais forte. Eu, como irmão mais velho, sempre soube que era minha responsabilidade cuidar dela. Mas isso tudo piorou ainda mais quando o Henrique, seu noivo, faltando poucos dias para o casamento deles, resolveu terminar o relacionamento. Segundo ele, ela não se cuidava mais como antes. Não parava de engordar e não era mais aquela mulher alegre e divertida. Eu sabia que a dor da perda do nosso pai tinha sido grande e que havia afetado muito a minha irmã. E combinar isso com o desprezo do homem que ela amava e iria se casar só fez aumentar ainda mais o seu estado depressivo. E depois disso, ela só ficava trancada no quarto na casa de nossa mãe. Ela estava passando por uma fase horrível, mas eu tinha esperanças porque ela ainda tinha forças para pedir ajuda. E naquela tarde eu fiquei completamente abalado. Eu tinha passado os remédios de ponta e mais inovadores que os principais laboratórios tinham lançado nos últimos anos. Mas 20 dias depois, eu recebo uma ligação da minha mãe dizendo que minha irmã tinha tentado suicídio. Aquilo foi um tremendo choque para mim. A verdade é que eu não aguentava mais ver as pessoas sofrendo com depressão. E o pior, minha irmã tinha tentado tirar a própria vida. O problema foi se agravando cada vez mais. Ela começou a engordar e beber mais do que o normal. E ficava o dia inteiro trancada no quarto. Não, eu não podia deixar aquilo do jeito que estava, ou permitir isso na vida dela. Então eu decidi que faria o que fosse preciso para encontrar uma solução eficiente para ajudar minha irmã e os meus pacientes a combater e eliminar a depressão de uma vez por todas. No começo eu parecia não chegar a lugar algum. E tiveram dias que eu cheguei a pensar em desistir de tanta informação contraditória que eu encontrava. Tem que tomar remédio, tem que parar de tomar o remédio, tem que levantar a cabeça e seguir em frente, tem que enfrentar o problema, tem que esquecer o problema, tem que fazer atividade física até liberar endorfina e dopamina. Melhor não fazer tanto exercício. Era tanta desinformação que eu ficava desanimado, porque parecia que realmente não existia nada além de tudo que já foi falado por aí. Comecei a fazer novas pesquisas mais aprofundadas e não consegui achar nada diferente do que eu tinha aprendido na faculdade sobre o que os laboratórios farmacêuticos produziam, ou das terapias convencionais que normalmente são abordadas. Até que eu encontrei um estudo científico de 2017 publicado em inglês, da University of Manchester, no Reino Unido, que falavam sobre alguns artistas famosos de Hollywood que precisavam seguir um programa de 30 dias antes de qualquer filme, para que durante o período de gravação, que podia chegar até 2 anos, eles não tivessem pensamentos ou inclinações para desenvolver doenças mentais. Foi então que eu descobri que os maiores laboratórios farmacêuticos tinham feito um pacto com o governo dos Estados Unidos para que esse programa não fosse divulgado para o público. Eu fiquei impactado na época. Quer dizer que existe realmente algo diferente de tudo, mas que é somente guardado para que uma única indústria se beneficie, e que até o governo americano está metido nisso. Reuni todo aquele material e passei algumas madrugadas absorvendo o conteúdo e procurando outros estudos que apresentassem melhor como funcionava esse programa. Comecei a pesquisar mais e mais e descobri que esse programa tinha surgido do desenvolvimento de pesquisas científicas das maiores universidades da Inglaterra.
que, contando com avançados laboratórios de análise de comportamento humano e até mesmo um simulador de conexões cerebrais, identificaram exatamente o que você precisa fazer para virar a chave do seu cérebro e fazer com que ele produza mais esses neurotransmissores responsáveis pelo prazer, bem-estar e felicidade. Deixa eu te perguntar uma coisa. Por que você acha que tantas celebridades fazem trabalhos voluntários? Não é só porque eles têm um bom coração. Existem atividades que são capazes de produzir os hormônios de felicidade, como a serotonina. E isso é só a ponta do iceberg. Mas continuando, eu fui correndo para a casa da minha irmã e pedi para ela aplicar todas as estratégias e todos os conceitos para ela desenvolver as defesas para combater a depressão e conseguir recuperar aquele brilho nos olhos que ela sempre teve. Eu mostrei para ela como funcionava o programa e como ela poderia executar no dia a dia e que era mais fácil do que ela imaginava. E para minha surpresa, uma semana depois ela apareceu no meu consultório com uma aparência muito melhor e até mesmo com um sorriso no rosto, me agradecendo porque tinha voltado a fazer algumas atividades naquela semana e que se sentia uma outra pessoa. Mas então eu disse a ela que esses efeitos iniciais eram apenas os sintomas sendo tratados e que era preciso seguir o programa por mais tempo para que os resultados fossem realmente permanentes. Então ela aplicou o programa durante 4 semanas, mudou completamente a rotina e continua repetindo todos os meses. E até hoje ela me agradece por eu ter transformado a vida dela. E nunca mais ouvimos falar da palavra suicídio. Agora que ela pratica o programa diariamente em sua vida. Mas a verdade é que quem tem que agradecer sou eu, porque se ela não tivesse entrado naquele dia no meu escritório chorando, provavelmente eu não teria descoberto tudo que descobri. Quando veio a pandemia, ela me disse que a melhor forma que eu teria de agradecer seria compartilhar isso com o maior número de pessoas possível, que também sofrem com depressão e que diariamente continuam tentando tratamentos, tomando remédios, pílulas, fazendo terapias e não conseguem resultados nenhum. O número dessas terapias e medicamentos aumentou muito durante a quarentena e, infelizmente, a taxa de sucesso é baixíssima. Ela me disse que o pior sentimento que uma pessoa pode ter é de não encontrar sentido na vida e sentir uma tristeza, um vazio sem explicação. E eu sabia bem disso, porque atendia diariamente pacientes que me pagariam milhares de reais para eliminar a depressão de qualquer maneira que fosse. Aliás, você provavelmente também pagaria milhares de reais se pudesse combater a depressão, ou pelo menos melhorar o humor, encontrar uma felicidade real e sem precisar tomar uma quantidade enorme de remédios. Por conta do pedido da minha irmã e por conta da pandemia, eu resolvi abrir o meu relatório de pesquisas e estudos por um período limitado. Mas como o meu consultório está voltando, meus pacientes precisam cada vez mais de mim, então eu não tenho muito tempo. E os empresários da indústria continuam me ameaçando. Então eu vou deixar disponível por apenas alguns dias, ou seja, você pode estar assistindo esse vídeo no primeiro dia ou no último. De qualquer maneira, você está com sorte, porque ele ainda está disponível. E eu tenho certeza que você vai me agradecer muito depois. Só que antes você precisa entender que essas grandes corporações lucram muito com o seu sofrimento. Inclusive divulgam diversas mentiras a respeito da depressão. Você provavelmente já ouviu algo como: para tratar a depressão, só medicamento e terapia. A depressão é uma doença sem cura. Você tem que tomar antidepressivo pelo resto da vida. Sabe de uma coisa? Eles são espertos e querem que você acredite nessas mentiras por bastante tempo. Mas você não pode aceitar isso e acabar aos poucos com a sua própria vida. E tudo isso porque a indústria farmacêutica continua investindo bilhões de dólares para que você haja dessa forma. Pense o seguinte: por décadas você tem ouvido mentiras dessa indústria e falsas alegações para te enganar. E estes caras estão contando com o seu sofrimento para lucrar. Se você cair nessas mentiras, pode acabar sendo tarde demais. Quando descobrir que existem maneiras muito mais eficazes de superar a depressão, você precisa entender que eles estão sempre lançando medicamentos novos e trabalham em conjunto com médicos para que receitem esses medicamentos. Um estudo feito nos Estados Unidos revelou que apenas 50% dos testes realizados nos laboratórios são publicados. Os outros 50% são mantidos em sigilo pelo governo. Afinal, não é interessante para eles que você saiba que pode existir uma cura para o câncer, para a AIDS ou para a depressão, não é mesmo? Isso resultaria em menos dinheiro para tratamentos e, consequentemente, menos lucro para essa indústria. A indústria farmacêutica, aliada com a mídia corrupta, movimenta milhões para te cegar. Até porque quanto mais tempo você leva para se curar, mais dinheiro você gasta com remédios e tratamentos. Mas eu quero te mostrar que é possível começar a pensar diferente e se armar com as ferramentas certas para encarar a depressão. A verdade é que se você seguir exatamente o que eu tenho para te falar aqui, todas essas frustrações terminam hoje. Você terá acesso a um programa que não é conhecido pela massa e que é totalmente escondido pelos grandes empresários da indústria farmacêutica e reservado para um público seleto,
mas que agora você poderá usar o quanto antes. E eu sei que talvez isso possa ser informação demais e você não saiba muito bem o que fazer, mas sem problemas. Não tem por que você tentar achar a solução sozinho, sendo que eu já achei para você, concorda? Foram anos e anos pesquisando, cavando e descobrindo nos buracos mais profundos e obscuros da medicina e da indústria farmacêutica para finalmente conseguir encontrar esse programa que vai fazer você eliminar a depressão de uma vez por todas. Foram testes e testes com centenas de pessoas ao longo dos anos. E agora ele tem uma taxa de sucesso de 97%. E é conhecido como o programa Vencendo a Depressão em 30 Dias. Porque se trata de estratégias e conceitos que, se aplicados corretamente, já em 30 dias ou menos, você sente a diferença. Onde você vai conseguir realinhar seu cérebro para produzir neurotransmissores como serotonina, dopamina e endorfina. O único programa que traça uma série de estratégias que quanto mais você aplicar, mais você vai sentir a transformação na sua vida e será capaz de jogar para bem longe a depressão. O único programa que vai na contramão do senso comum, justamente porque o senso comum é influenciado pela indústria farmacêutica, que faz de tudo para que você continue mal, depressivo, ansioso e consumindo mais e mais remédios. O único programa desenvolvido pela tecnologia avançada das principais universidades dos Estados Unidos e da Europa, que é utilizado pelas grandes marcas e produtoras, e que não se trata de nada parecido com o que você já tenha visto, porque não é divulgado pela mídia nem pelos médicos em geral. É um método patenteado e apenas utilizado de forma secreta pelas principais marcas do mundo dos famosos. Um programa em que eu te pego pela mão e te falo quais estratégias implementar para eliminar a depressão de verdade. Sem sessões de terapia, sem receitas milagrosas, sem medicamentos. Um material extremamente valioso. E o programa Vencendo a Depressão em 30 Dias funciona mesmo que você tenha mais de 25 anos, esteja fazendo terapia, tome algum remédio mesmo controlado, não pratique atividades regularmente, já tenha passado por muito estresse e ansiedade, não tenha tempo nem vontade, não saiba por onde começar, ou ainda se você achar que já experimentou todas as soluções possíveis. Eu acho que você já foi enganado demais pela indústria farmacêutica e talvez por isso esteja até um pouco traumatizado. Mas eu te garanto que isso é uma coisa muito séria. É resultado de muito estudo, de muita pesquisa através das principais universidades do mundo. Eu demorei muito para encontrar esse programa e deixar totalmente pronto para você. Eu poderia realmente cobrar uma fortuna por ele, considerando que o programa já ajudou e continua ajudando milhares de pessoas a darem um adeus definitivo à depressão, à angústia, às noites mal dormidas e à ansiedade. Só que por você ter demonstrado determinação em assistir esse vídeo até aqui, eu quero deixar tudo ainda melhor para você conseguir mesmo mudar de vida. Porque isso mostra que você está realmente focado na sua saúde. Por isso, além de baixar drasticamente o preço, também vou incluir 3 presentes especiais para que você possa atingir seu objetivo ainda mais rápido e se ver longe da depressão o quanto antes. O primeiro presente que você vai receber hoje é o Manual da Mente Blindada, um guia de exercícios diários para proteger a sua mente do ciclo de pensamentos negativos que destroem a sua autoestima. Ele normalmente é vendido pelo valor de R$ 197, mas hoje ele é totalmente gratuito para você. Presente 2, o Código da Antifragilidade. Um dos grandes problemas que meus pacientes me trazem é sobre episódios de nervosismo ou da raiva que desencadeiam uma série de sentimentos ruins. Pensando nisso, eu separei um conteúdo exclusivo com 8 técnicas essenciais para manter a calma em situações de estresse. Ele tem um preço normal de R$ 97, mas hoje é seu totalmente grátis. Além disso, você ainda conta com o presente 3, Terapia da Respiração Cognitiva. 12 técnicas de respiração para redução do estresse e controle de ansiedade. Ele tem um custo de R$ 147, mas hoje você vai levar ele também sem custo nenhum. Todos esses presentes juntos dariam mais ou menos o valor de R$ 441, mas são todos seus gratuitamente. Viu como estou pronto para te ajudar? Sabe por que eu faço isso? Eu sou médico e já presenciei milhares de casos de pessoas que quase tiraram a vida por causa da depressão, além da minha própria irmã passar por algo assim também. Por isso, eu quero deixar tudo mais acessível para que você atinja seus objetivos o quanto antes. Agora, para te resumir, o preço normal do programa Vencendo a Depressão em 30 Dias, com os bônus, é de R$ 1.040, mas é claro que você não vai pagar esse valor. A crise está aí e eu sei das dificuldades da maioria das pessoas. Além disso, o meu propósito não é ganhar dinheiro com isso, mas sim tentar compartilhar com o maior número de pessoas possível, para que descubram a verdade. Eu já tenho meu consultório, meus pacientes, e não tenho tempo nem vontade de fazer disso um negócio visando só lucro. Por isso, eu quero te dar essa oportunidade tão incrível. Ah, sim! Claro, você pode simplesmente fechar a tela e o vídeo
esquecer tudo o que você viu aqui e continuar no mesmo caminho que você já está. E as estatísticas mostram que você pode acabar gastando 10, 20 ou até 100 vezes mais em remédios e terapias, sem falar no tempo que você vai perder e não chegar a lugar algum. E continuar com aquele vazio e peso no coração, sem saber por onde começar. E isso tudo não é o que eu desejo para você. A minha intenção era fornecer de forma gratuita, mas existem despesas para a criação do material e manutenção do site e das plataformas online. Então, fiz uma pergunta a mim mesmo. Como posso arcar com todas as despesas e ao mesmo tempo impactar o maior número de pessoas que sofrem com a depressão? A resposta era fazer um preço acessível para todas. Por isso, apenas nesta página agora, o seu investimento total no programa Vencendo a Depressão em 30 Dias, mais os bônus exclusivos, não será de R$ 1.040. Longe disso. Não será nem a metade desse preço. Nem mesmo R$ 500. Nem R$ 400 ou R$ 300. Seu investimento total hoje é de apenas 12 parcelas de R$ 19,90 ou R$ 197 à vista. E quer saber? Eu quero que você teste por 30 dias o programa e use a nossa garantia de risco zero por um mês. Faça esse experimento durante 30 dias. Se você sentir que não teve resultado e acha que não é para você, ou até mesmo se você não ficar impressionado com o avanço que ele pode oferecer, não importa, eu irei te reembolsar 100% do valor. Sem perguntas, sem estresse e sem ressentimento. Ou seja, você não tem risco nenhum, é só testar e ver se funciona ou não para você. Assuma um compromisso com sua saúde e sua felicidade. Você só precisa clicar no botão que está logo abaixo desse vídeo. Depois disso, tenho certeza que sua vida nunca mais será a mesma. É muito bom poder usufruir de uma vida mais feliz e com autoestima elevada. Ainda mais quando para atingir essa vida não é necessário muito esforço, medicamentos ou terapia sem fim. A única necessidade é ter a informação certa no momento certo. E é isso que, infelizmente, somente uma pequena parte das pessoas tem. Acesso à informação. Você está a um clique de se tornar uma pessoa completamente livre daquele sentimento de dor e angústia, daquele peso no coração ou daquela tristeza profunda. E eu preciso te parabenizar por tomar essa decisão, que vai influenciar positivamente sua vida para sempre. Não são todas as pessoas que chegam até aqui. Anote na sua agenda esse dia, porque ele será histórico. A única coisa que você tem que fazer depois de se inscrever é esperar os dados de acesso chegarem no seu e-mail. Com ele, através dessa página, você poderá acessar o material na sua área de membros. E não importa o que aconteça, seu investimento está totalmente garantido. Você tem 30 dias para testar à vontade e sentir os resultados na prática e no seu dia a dia. Se nada funcionar, é só você pegar seu dinheiro de volta. Mas agora é hora de dar o próximo passo. Clique no botão abaixo e vamos começar agora mesmo. Esse desconto e bônus não durarão muito. Então, para garantir que você receba todos gratuitamente, que sem dúvidas vão facilitar e ajudar muito sua evolução, você precisa fazer o pedido agora. R$ 197 nas condições de hoje é o máximo que você terá que investir para conseguir combater de verdade a depressão sem precisar de medicamentos duvidosos, terapias, atividades extenuantes ou se entupir de remédios que não funcionam. E vamos ser honestos, R$ 197 é o preço do quê? Um final de semana? Uma cartela de remédios? Uma consulta? É muito menos do que você gastaria com esses tratamentos que não resolvem nada. E vai por mim, eu sou médico, sei como o sistema funciona, como a indústria é manipulada e também sei o que é ver a própria irmã sofrendo por estar em depressão. Por isso, clique no botão abaixo desse vídeo para começar agora mesmo. E se você tiver qualquer dúvida, não hesite em nos mandar uma mensagem após adquirir o programa. Todas as suas dúvidas serão esclarecidas para que você não tenha trabalho com nada, mas apenas de seguir as estratégias e conhecimentos corretamente. Então não perca tempo e faça a escolha que vai mudar sua vida. Eu tenho muita certeza de que você fará a escolha certa e aguardo ansiosamente por você contando seus resultados. Um abraço do Dr. Rodrigo e até mais.